Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando esperança para o novo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo 21 de janeiro, a lição 4, ela tem como título: Meus ossos não te foram encobertos. A lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 139, do versículos 1 até 18. E o que nós podemos ver aqui é que esses versos, do salmista Davi retratam poeticamente, sobre o poder de Deus, a presença do Criador em todos os lugares, a bondade desse Deus de misericórdia, onde a grandeza, através desse Deus de amor, ele faz muitas promessas, para o ser humano. E aqui o salmista Davi, neste Salmo 139, ele medita sobre como Deus conhece intimamente cada filho seu, cada vida, a vida assim de cada pessoa. Deus conhece. E Deus conhece todos os nossos pensamentos. Além dele, Deus ser um Deus de estar presente em todos os lugares. E ele, Deus, conhece a nós desde o ventre da nossa mãe, desde a concepção. O Davi menciona aqui. E neste salmo enfatiza a importância da vida desde o seu início, da importância da vida para Deus, que nós somos importantíssimos como vossos filhos, porque Ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, E esse Deus, ele é tão poderoso que é aquele que sabe tudo sobre nós, E ele, somente ele pode nos ajudar, como ele é conhecedor de nós, no mais fundo que vai na nossa alma, ele pode nos ajudar a nos restaurar, a achar soluções para os nossos problemas. E a percepção de sua grandeza provoca no salmista, que Davi, uma explosão de cântico, de louvor, onde ele, Davi, ele sai renovado, pelo poder de Deus. E assim ele aprecia a investigação divina como meio de promover de sua vida qualquer coisa que perturbe seu relacionamento com Deus, Deus realmente, por ser conhecedor de cada um de nós, ele realmente tem esse poder realmente de buscar relacionamentos, e de conhecimento, fazendo com que a pessoa o aceite como o seu Filho amado Jesus, como o Salvador e Senhor. Acredito, que você já deve ter passado assim a experiência de querer ajudar uma pessoa, seja na parte econômica, na parte física, emocional ou espiritual, mas às vezes você não tinha meios para fazer isso. Da mesma forma, algumas pessoas tentam te ajudar, mas não entendem as suas necessidades,
Às vezes é pela dificuldade daquele que está carente também de dar os indícios, né? E, e eu também, quando comecei e abracei realmente e aceitei a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida e comecei a obedecer os seus estatutos e mandamentos, antes disso, né, eu estava no mundo aí, no mundo das trevas, né? É, estava falido, economicamente pessimamente, com dívidas, né, que para mim eram impagáveis, um casamento arrebentado, né, por falhas que não foram as minhas, e era perseguido no meu trabalho. Tinha um monte de dificuldades, assim, cheio de problemas, né? Que eu me tornava assim, um pouco revoltado. Eu estava no fundo do poço, nas trevas, né? Eu estava morando assim em um casebre assim, que eu convivia com ratos, né? E pagava um aluguel que, que ele levava meus últimos ganhos, né? Porque o restante dos ganhos era para pagar dívidas, e dívidas enormes. E eu trabalhava numa empresa multinacional, até eu era bem conceituado lá onde eu trabalhava. E foi deste lugar que Cristo me tirou das trevas, né, para a sua maravilhosa luz. E isso tudo através de uma pessoa que eu conheci dentro da empresa. Então, você, você pode até analisar, né? São pessoas enviadas por Deus para que o Evangelho te alcance, né? Porque eu lembro muito bem, eu tinha 9 anos de idade, eu era católico, meus pais também eram fervorosos, e a Bíblia ela ficava aberta assim em cima da mesa, e meu pai sempre colocava lá, ou no Provérbios ou nos Salmos, né? Ele deixava aberto ali. E eu estava com 9 anos, já estava aprendendo a ler bem e gostava de ler. E pedi para o meu pai para ler as escrituras. Ele falou: não, pode ler, não tem problema nenhum, pode ler aí e tal. E eu comecei a ter dúvidas, né? E eu perguntava para a minha mãe e às vezes ela não sabia responder. Aí sabe o que ela me disse? João, um dia Deus vai explicar isto para você. E acabou acontecendo, né, de uma forma assim que eu não queria, mas eu aprendi. Aí você vê, assim, olha, em um grande assim, período, muitas pessoas tentaram me ajudar, né? Mas não entendiam o que se passava comigo no interior para poder me ajudar. E não compreendiam o que passava comigo, né? E, e não sabiam assim a minha situação e entender, né? E assim, diferentemente, né, das pessoas mais amorosas e mais bem intencionadas que sejam, Deus nos conhece perfeitamente, bem como nas nossas circunstâncias, né, como a gente passa, e Ele tem os meios e planos para nos ajudar. Portanto, as suas promessas de ajuda e libertação, elas não são clichês, né? Elas são realidades,
são firmes verdades e garantias. A experiência da comunhão que nós temos com esse Deus maravilhoso, ela é pessoal e intransferível. Ninguém pode se valer da fé um dos outros, ou pleitear por obtê-la de alguma forma, enquanto a pessoa acalenta um coração assim dividido, né? E para cada filho seu, Deus possui assim um planejamento assim bem definido, um propósito, né? E ordenado assim como os padrões singulares como as nossas digitais que nós temos nos nossos dedos, né? Mas a ordem que vem do céu, ela é proclamada e expressa em um único desejo e objetivo, né? Ou seja, salvar aquela pessoa. A nota tônica, né, desse Salmo 139, escrito por Davi, ela não está no ser humano e nas suas limitações, mas está no Criador, né, e o seu ilimitado conhecimento e poder que ele tem sobre as pessoas e que naquele momento ele tinha sobre Davi. E era tão grande, né, esse conhecimento que ele tem, né, das pessoas, e tinha o conhecimento de Davi, que ele diz aqui no Salmo que ele já conheceu Davi do ventre da sua mãe. E Davi menciona que jamais alguém pode se esconder do Deus Pai, que está lá em Salmo 139, versículos 13 e 15. O salmista, ciente da sua nudez, né, diante daquele que tudo vê, né, um Deus que sabe tudo, conhece todo o nosso ser, Davi compôs nesse salmo as palavras que mais definem como o homem é conhecedor de tudo, né? E tanto é que Deus fala para Davi que ele era segundo o coração dele, Deus, por conhecer Davi. E todas as vias de sua alma, no caso de Davi, que buscou o Senhor, elas estavam assim expostas, né, e disponíveis para o agir de Deus. Aí vem a importância, né, de que as pessoas abram os seus corações e permitam que Deus atue, né? Senão não será alcançada, né? E isto porque Deus nos conhece desde da concepção, né? E Davi menciona ainda quando a substância ainda informe, está lá em Salmo 139:16, e foi o termo utilizado pelo salmista como o princípio da vida já idealizada pelo Criador. E desde a origem do feto há uma agenda no seu escrita, né, e determinada com a assinatura da redenção em cada dia, que nós temos um Salvador. No momento que você é concebido, você já tem a redenção através de Jesus. E a onisciência divina desse grandioso Deus, ela envolve o tempo, né, que fala no Salmo 139:2,
Ela fala também do ser interior que Deus conhece, que fala no Salmo 139, versículo 2 e 4, e também do espaço, que está lá no Salmo 139, 3. Ou seja, toda a existência, no caso do salmista Davi, Deus já conhecia. Esse maravilhoso conhecimento de Deus, né, se revela nas suas obras de criação, porque foi ele que criou tudo, é um criador do universo. E seu grande conhecimento das pessoas se manifesta nos cuidados, na orientação que ele, Deus, tem por cada uma das pessoas. E essa maravilhosa verdade sobre Deus, nos conhecer assim intimamente, que Davi menciona aqui nesse salmo, não deve nos assustar, né? Mas nos deve levar sim aos braços de Jesus. O que ele, Cristo, realizou por todos nós, as pessoas sentirem esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pois pela fé em Jesus é que foi nos dada a sua justiça, né? Ou seja, a justiça de Deus, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versículos 5 e 21. E assim, né, como o rei Davi, ou busca, né, a Deus com fé, simples e sincera, ele se depara com conhecimento sobre modo elevado, né, de Deus, que fala lá em Salmo 139, 6. E assim é proveniente total dependência de Deus, a nossa dependência de Deus, assim como Davi era dependente, todos nós somos dependentes. E assim que também com a diária da obra do Espírito Santo, que ele nos sonda, que Davi fala aqui nesse salmo, né? Ou seja, o Espírito Santo fica nos vigiando, nos cuidando de nós, né? Mostrando o caminho que nós devemos andar. E é através da sua palavra, né? Ou seja, a Bíblia, para provar, guiar um coração que está querendo saber mais, que reconhece a necessidade e a dependência de um Deus criador e mantenedor do universo. Vejam, né, o salmista destaca, né, nesse Salmo 139, a presença divina, com a descrição de que Deus está chegando até o mais profundo abismo, né? Que vem essa palavra Sheol, que é sepultura, ou seja, Deus conhece tudo. E as trevas também, ele conhece, está lá em Salmos 139, versículos 8, 11 e 12. E aqui menciona nesses salmos também lugares não retratados comumente, né, como habitação de Deus, que fala nos Salmos 56, 13. E assim, a presença de Deus também toma as asas da alvorada leste, né, para alcançar os confins dos mares que está no oeste, que fala no Salmo 139, versículo 9. E assim essas imagens, né, que nós vemos aqui no livro de Salmos, somente esse Salmo 139, transmite o fato que não há no universo lugar em que nós estejamos fora do alcance de Deus, porque Deus está presente em todos os lugares. Embora ele não faça parte, né, do universo, sim, de ficar assim querendo controlar você, como alguns ali acreditam, né? Ele está perto de tudo, mas ele só vai atuar se você permitir.
O Senhor não apenas criou o universo, mas Ele sustenta todo o universo, a sua lei da gravidade, tudo isto. Ele é mantido através do comando e do poder de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria. E passa a ter o divino entendimento, e passa a conhecer a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você começa a manusear melhor as Escrituras, você começa a conhecer a Deus mais pela palavra que está escrito ali, como Deus age, né? E que não existe nada que seja encoberto, porque nós temos um Deus que está em todos os lugares, né? E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você recebe essa palavra de Deus, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, com sinceridade, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, mais aflições, mais dores. É um lugar onde haverá grandes bodas do Cordeiro. Há bodas de Jesus. E lá você encontrará os teus entes queridos, seus entes queridos, pessoas que se foram. Você vai ter um encontro com eles lá. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.